Notícias da Igreja Católica. Quinta-feira, 3 de agosto de 2023, hoje é dia de Santa Lídia, uma das primeiras a ser venerada pela Igreja. A Rota da Europa e as Vias Inovadoras para a Paz. Reportagem de Andrea Tornielli, do Vatican News. Se a guerra que estourou no coração da Europa cristã com a agressão russa contra a Ucrânia corre o risco de nos habituar a alguém que não se cansa de, unindo profecia e realismo, invocar a paz, chamando as nações e os povos, e em particular a Europa, às suas responsabilidades. Já no início da sua viagem a Portugal, onde chegou para viver a Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco falou do papel do velho continente, esperando que não se esqueça da própria identidade, mas saiba propor caminhos criativos de paz e soluções diplomáticas, em vez de aceitar a ideia da inevitabilidade da guerra e da corrida pelo rearmamento. O sucessor de Pedro observou como as injustiças planetárias, as guerras, as crises climáticas e migratórias correm mais rapidamente do que a capacidade e muitas vezes a vontade de enfrentar em conjunto tais desafios. Mas acrescentou que Lisboa pode sugerir uma mudança de ritmo, já que foi aqui, em 2007, que o Tratado de Reforma da União Europeia foi assinado, que afirma que a União, nas suas relações com o resto do mundo, contribui para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos direitos humanos. Francisco afirmou que da Europa verdadeira, o mundo tem necessidade. Precisa do seu papel de construtora de pontes e pacificadora no leste europeu, no Mediterrâneo, na África e no Oriente Médio. Assim poderá a Europa trazer para o cenário internacional a sua originalidade específica, que na atual conjuntura histórica está lutando para emergir. É necessário desenvolver uma diplomacia de paz que extinga os conflitos e acalme as tensões, capaz de captar o mais débil sinal de distensão e de ler por entre as linhas mais tortas. Se se olha para a realidade de hoje sem antolhos ideológicos, é preciso reconhecer que isto não está acontecendo. É por isso que o Papa dirige perguntas à Europa. Para onde navegas, se não ofereces percursos de paz, vias inovadoras para acabar com a guerra na Ucrânia e com tantos conflitos que ensanguentam o mundo? E ainda, alargando o campo, que rota sangues Ocidente? A tua tecnologia, que marcou o progresso e globalizou o mundo, sozinha não basta, e muito menos bastam as armas mais sofisticadas, que não representam investimento para o futuro, mas empobrecimento do verdadeiro capital humano, que é a educação, a saúde, o Estado social. Fica-se preocupado ao ler que em muitos lugares se investem continuamente os recursos em armas e não no futuro dos filhos. O que mais precisa acontecer para que a Europa se movimente e recupere o seu papel? De acordo com o Departamento do Procurador-Geral da Ucrânia, até 22 de fevereiro deste ano, a invasão custou a vida de 9.655 civis, incluindo 461 crianças. Feriu 12.829 civis, entre os quais 926 crianças, e resultou em mais de 68 mil mortes, mais de 68 mil crimes de guerra, dos quais 2.600 cometidos contra crianças. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estima que 8.100.000 pessoas foram deslocadas na Europa até o final de fevereiro de 2023. Há áreas inteiras da Ucrânia destruídas, poluídas ou minadas. Essa estratégia precisa ter um fim, primeiro com uma trégua e depois com uma paz justa. Mas Francisco não deixa de olhar para o futuro com esperança. Sonho uma Europa, coração do Ocidente, que use o seu engenho para apagar focos de guerra e acender luzes de esperança. Uma Europa que saiba reencontrar o seu ânimo jovem, sonhando a grandeza do conjunto e indo além das necessidades imediatas. Uma Europa que inclua povos e pessoas, sem correr atrás de teorias e colonizações ideológicas. Mereceria ser ouvido antes que seja tarde demais, finalizou o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica.
Na homilia das vésperas que rezou ontem, acompanhado por bispos, padres, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas de Portugal, o Papa Francisco os encorajou a vencer o pessimismo e lançar as redes novamente com esperança. Lançar de novo as redes e a abraçar o mundo com a esperança do Evangelho. A isso somos chamados. Não é momento de parar e desistir, de atracar o barco à margem, nem de olhar para trás. Não devemos escapar deste tempo, só porque nos mete medo, para nos refugiarmos em formas e estilos do passado. Não, este é o tempo da graça que o Senhor nos concede para nos aventurarmos no mar da evangelização e da missão, exortou o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica. No mundo evoluído de hoje, paradoxalmente tornou-se prioritário defender a vida humana posta em risco por derivas utilitaristas que a usam e descartam, disse o Papa Francisco ontem em seu primeiro discurso em Lisboa, Portugal, durante o encontro com as autoridades, sociedade civil e corpo diplomático no Centro Cultural Belém. Peregrino da Esperança, durante a sua 42ª viagem apostólica internacional, por ocasião da 37ª Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco também falou da importância de defender a paz na Ucrânia. Francisco refletiu sobre a defesa de tantas crianças não nascidas e idosos abandonados. No contexto da celebração da JMJ, que vai até 6 de agosto, sob o tema Maria levantou-se e saiu apressadamente, o Papa disse esperar que a JMJ seja um impulso de abertura universal para o continente europeu. Jovens de todo o mundo não andam pelas ruas a gritar sua raiva, mas a partilhar a esperança do Evangelho, disse o Papa. Notícias da Igreja Católica. O Festival Hallelujah, promovido pela comunidade católica Shalom, está acontecendo na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. Essa é a 4ª edição do festival em jornadas. A nossa grande proposta é a evangelização, oferecer aos jovens do mundo inteiro que participam da jornada uma experiência com música, com artes, com apresentações das diversas expressões artísticas, mas uma experiência profunda com a pessoa de Jesus Cristo, disse o missionário Danilo Terra, responsável pela comunicação da comunidade. A primeira edição do Festival Hallelujah, dentro da programação de uma JMJ, foi em 2013 no Rio de Janeiro. Depois, o festival esteve presente nas jornadas de Cracóvia, Polônia, em 2016 e do Panamá, em 2019. Notícias da Igreja Católica. Um grupo de freiras de clausura que quase nunca ou nunca saem do convento, participa da Jornada Mundial da Juventude Lisboa. As freiras pertencem à Ordem das Adoradoras Perpétuas do Santíssimo Sacramento e fazem parte da comunidade San Francisco, na Califórnia, Estados Unidos. Falando a IWTN News, do grupo de comunicação católica IWTN, ao qual pertence a agência ICI, a Madre Alma Ruth, de 63 anos, comenta que é a primeira vez que elas participam da JMJ. É a primeira vez que viemos a este belíssimo evento que nos animará ainda mais, chegando ao nosso mosteiro a pedir por todos estes jovens. É uma alegria ver tantos jovens procurando ver o que Deus quer deles, disse a superiora da comunidade de São Francisco. Sobre sua história pessoal, a madre conta: eu acompanhava a uma de minhas irmãs de sangue que queria fazer uma experiência com as adoradoras. Ela não ficou, mas eu sim. Eu tinha 23 anos e estou na vida religiosa há 39 anos. Ela disse: a vida religiosa é a coisa mais linda que poderia me acontecer e não tenho palavras para agradecer a Deus, só a minha vida para agradecer a Ele por ter me escolhido. Notícias da Igreja Católica. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil reiterou ontem em nota que continua sendo contrária à descriminalização do uso de drogas no Brasil, como foi há 5 anos atrás. O comunicado ocorreu após o Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento sobre a descriminalização do porte de pequenas quantidades de drogas para consumo próprio no país, ontem à tarde. Os bispos destacaram a importância de se voltar a atenção para políticas públicas de prevenção, apoio aos serviços de recuperação, inclusive os mantidos por entidades religiosas, a prática da justiça restaurativa, e pediram aos poderes públicos o rigor em face dos que lucram com a venda de drogas. Com a colaboração do Vatican News e da agência ICI, você ouviu o Boletim de Notícias Católicas, que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.